Olá, queridos amigos internautas, seguidores do Axé em Foco. Estamos aqui na Zona Norte de São Paulo e hoje vamos contar a história de uma mulher que traz na veia a fé nata. Uma mulher que não esmoreceu perante os problemas da vida. Filhas de pais evangélicos, negra, umbandista, mas que carregava com ela três Marias, três mulheres que a direcionaram para que a sua vida se transformasse e mudasse através da perseverança. Entra, pai, fique à vontade. Dá licença. Toda. Benção, pai. Deus abençoe a bênção. Que amanhã se abençoe. É um prazer estar pisando neste solo sagrado. Obrigada, pai. E para você que está nos assistindo, eu falo de mãe Clélia Gomes. E você vai entender um pouquinho da história desta mulher, que hoje traz consigo a responsabilidade de nos defender. Mas você vai entender o porquê que ela tem que nos defender um pouquinho mais para frente deste programa. Gostaria muito de conhecer a tão famosa Casa das Três Marias. Então, vamos lá, pai. Fique à vontade todos, a casa é nossa. Vou mostrar tudo para o senhor, eu tenho certeza. Eu queria que a senhora nos falasse um pouquinho desse hall de entrada. Se aqui, pai, é um tapete, na verdade. Mas eu acho que ele remete tanto o que a gente acredita, né? Que é a repartição do pão, é o repartir o que a gente tem de melhor, é se doar. Sim. Eu digo que a Santa Ceia, para mim, é algo muito importante. É tudo que Cristo tinha na mesa, Ele fez dobrar, triplicar e dividir com todos. E é isso que eu acho que nós, como Yalorixá, como Pai de Santo, como madrinhas e padrinhos, a gente tem que fazer com tudo que Deus nos dá, né? É repartir e ajudar a todos. Isso aqui é uma coisa de infância minha mãe lembra muito. Nós éramos em 6 irmãos e minha mãe dizia assim: o pão que tem hoje é esse, vamos dividir que dá para todo mundo. Remete hoje A Santa Ceia, no hall de isso entrada. mesmo. Aqui é só uma imagenzinha dos nossos ciganos, é só uma representação que essa casa também, ela é dos ciganos. Os ciganos que traz a prosperidade. Então está sempre aqui Santa Sara, os ciganos, sempre trazendo a força dos ciganos para. Aqui nós estamos adentrando. Aqui, pai, aqui é a minha assistência. Aqui é onde existem os nossos cultos, onde a assistência se senta, assiste do começo, muita gente do começo ao final, que o senhor sabe, a Umbanda tem muito disso, né? O povo fica até o final para ver o término dos nossos trabalhos. E aqui a gente tenta deixar as pessoas o mais confortável possível, porque é muito ruim você ir, né, em alguns lugares, ficar horas e horas, não ter um encosto, não ficar em pé. Às vezes a casa, ela enche de uma tal forma que a gente tem que pôr aqui, a gente coloca lá fora, que lá fora tem o estacionamento, mas fica vagos, né, algumas partes, a gente coloca a cadeira lá fora, sempre tratando a assistência, porque ela vem buscar conforto, ela vem buscar um carinho, ela vem buscar uma palavra também de conforto. Então a gente tenta mostrar para ela que essa casa é para isso, né? Entendi. Ela é para confortar todos aqueles necessitados realmente. Entendi. Entra, pai, vamos conhecer. E aqui é o meu salão. Aqui é onde eu toco, aqui é onde eu chamo os orixás, aqui onde está o nosso axé, aqui onde está a nossa maior segurança, né? Ali tem os meus tambores. E eu tenho um problema, pai. Uau! Problema com imagem. Jura? Porque desde pequeno, eu sempre tive esse negócio de que a imagem falava comigo e assim, eu não entendia. Eu não entendia. Desde pequeno eu não entendia. Eu incorporei com 7 anos de idade. Então, eu não entendia que aquilo era a minha espiritualidade. E é como se tivesse ficado um trauma. Tudo que é imagem, eu acho que ela está olhando para mim
e está querendo falar alguma coisa. E aí eu Entendi. tenho um problema, eu estou há 4 anos com a casa aberta e eu tento montar meu congá, e uma hora eu falo assim, eu vou pintar e vou colocar os orixás. Aí outra hora eu digo, não, vou fazer um 3D. Não, daqui a pouco eu vou pintar o Xalá e Yansan chegou. Aí, final das contas, pai, o congá ainda não consegui montar. Mas, segundo o que eu apurei, este congá, ele vem dos seus trabalhos numa minúscula sala onde a senhora começou seus atendimentos após a separação, aonde as pessoas ali iam procurar uma palavra de conforto e algumas imagens até são presentes de graças alcançadas. Nós estamos corretos? Isso mesmo, isso mesmo. E aí a senhora transportou isso para cá, porque faz parte da sua história, né? Porque lá o lugarzinho onde eu tenho, lá na minha casa, né, que é uma edícula no fundo, assim, eles fazem parte do meu crescimento. Eu não vejo eles do tamanho que eles são. Sim. Eu vejo eles do tamanho do que eles me deram, do que eles fazem para minha casa. Aí eu posso falar para o senhor, ali está um Yansan do tamanho que todo mundo gostaria de ver, com o tamanho da casa. Ali está um Xangô, mas isso aqui, pai, cada um deles, ó, você pode ver, eu tenho 2 Ogum, seu Zé Pilindro Malandro, eu tenho. Então, assim, aqui minha mãe, né, no candomblé, eu tenho essas imagens de pessoas que conseguiram uma graça nessa casa. E o carinho delas foi de me presentear. E hoje eu olho e eu falo, meu Deus, como que eu vou me desfazer de alguma coisa? Está comigo há muitos anos. Não pode não ter valor material, mas ou visual para as ele pessoas. tem né? emocional para mim. E as pessoas quando vêm aqui, elas dizem assim, nossa, mãe, a senhora ainda tem o Xangô aqui? Nossa, mãe, a senhora guarda meu Ogum que eu lhe dei? Por quê? Porque era num lugar pequenininho. E eu quero mostrar para as pessoas que não importa o tamanho. O que importa foi que elas me deram com carinho, numa época que elas também precisavam de carinho. E hoje, com tudo isso aqui, eu posso pôr imagem do tamanho que eu quiser. Mas elas, sempre que olhar para essas pequenas vai se reportar a grandeza do milagre alcançado. de todos os milagres alcançar. Isso tem quanto preço, pai? Não tem preço. Nenhum. Esse é o preço que... Isso aqui é preço meu, de valores emocionais, valores pessoais, de pessoas que vêm aqui nessa casa até hoje. Mãe Clélia é umbandista há mais de 30 anos. Isso, pai. Vamos sentar? Vamos conversar sentadinho. Fique à vontade, pai. Mãe Clélia, com 7 anos de idade, incorporou. Maria Padilha. Maria Padilha. Ela bebeu a pinga do meu pai, pegou um Continental sem filtro da minha mãe e foi na penteadeira. Você lembra das penteadeiras? Sim, sim. Que antigamente tinha um toque de amor, tinha aquele perfume. Minha mãe chegou, eu estava com uma garrafa de pinga debaixo do braço, um cigarro na ponta da boca, passa jogando perfume e dando gargalhada. Minha mãe falou assim, tá ficando maluca, menino? Ela virou para minha mãe e disse assim, maluca? Maluca eu nasci. E daqui por diante você vai me conhecer. E minha mãe, quem é você? Aí disse, com toda, eu me chamo Maria Padilha, você vai me conhecer daqui por diante. Daqui por diante eu não largo mais essa filha. E aí, essa incorporação, ela foi espontânea, né? Dentro de casa. Foi espontânea, mas numa época do militarismo. Mas a senhora já conhecia a Umbanda? Nunca tinha ouvido falar. E aí, sua mãe lhe levou para a Umbanda em seguida? Não, minha mãe levou para um psiquiatra. Minha mãe não podia me levar. Naquela época, a Umbanda, ou todos aqueles que tocavam muito escondido. Antigamente não se batia tambor. E aqueles que batiam tambor, tinha que ter autorização. Porque a polícia tinha que estar na porta para não baixar e não fechar os terreiros. A minha madrinha, ela era umbandista. E a minha mãe começou a chamar a minha madrinha para ver se tirava o demônio de dentro da prega, né? Sim, tinha formação evangélica, não é? Como assim, né? Até que saímos daquela época do militarismo. Começamos a ouvir falar de Umbanda, Candomblé. E é óbvio, né? Como toda curiosa, eu queria saber o que era.
na esquina da minha casa, minha mãe lembra muito bem disso. Tinha uma casa de candomblé, eu não lembro o nome do pai, porque eu tinha uns 10 anos no máximo. E eu lembro quando ele tocava, eu dormia numa beliche. Minha irmã, que dormia comigo, dizia que em algum momento do toque, eu me estribuchava na cama. Porque da onde a gente estava, a gente ouvia os toques todinho. Ela disse que eu me estribuchava na cama e às vezes eu acalmava e dormia, chegava a roncar. E isso se passou. Eu continuei indo com a minha mãe na igreja. Minha mãe tentava me colocar na igreja de crente, eu não conseguia ficar lá 5 minutos, porque me dava acesso de riso, eu ria da cara de todo mundo. Então eu era muito perturbada. Eu não tinha nada a ver, eu não me encaixava. Eu não me encaixava na igreja católica que ficava senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, eu não gostava. Eu não me encaixava dentro da igreja evangélica porque eu tinha crise de risos. Minha mãe falou, não, vamos mandar essa menina pra macumba, como se falava na época, pra macumba com essa madrinha dela. E comecei a ir, comecei a me acalmar. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que foi uma gira de Exu. A Padilha veio. Só que eu já tinha por volta de uns 10, 11 anos. Só que eu não entendi esse lado. Minha mãe também não tinha educação para isso. E a minha madrinha, que tinha aquele pouco de educação, não conseguia estar sempre comigo. Aí, com 12 anos, a Padilha falou que tinha que se afastar um pouquinho, porque eu estava entrando na adolescência e que ela tinha que ter um pouquinho mais de força para quando viesse trabalhar bastante. Um dia, belo dia, um amigo me chama para eu ir numa festa de boiadeiro. Eu não sabia o que era isso. Eu tinha já 13 anos. Mas o nome já... Boiadeiro. O que será um boiadeiro? Será um boiadeiro? Vou na casa desse boiadeiro que eu quero ver essa festa. E a festa era à noite, imagina. Meu pai me deixou sair à noite. A mulher foi até em casa e falou assim, olha, nós vamos numa festa da nossa religião, posso levar sua filha? Ele falou, pode. Porque ela era uma vizinha muito querida. Chegando lá, hoje eu sei quem é a casa de Manhada do Mulu. Isso eu tinha 13 anos. Fazem simplesmente 38 anos, porque eu tenho 55. E eu chegando lá, uma saída de uma Inhansã, primeiro, para depois a festa do boiadeiro, que era do lado de fora, que tinha boi, tinha um monte de comida. E eu nem sabia o que estava fazendo ali, né? Hoje, diferente de hoje, uma menina de 13 anos, né? Aí estou lá sentadinha, Manhada fez os trabalhos, Iaú saiu, tudo. Vamos tocar para Inhansã. Quando ela deu a primeira pratada nos tambores, o coração fez... Eu falei, nossa. Quando o Inhansã sai na porta e que vira e dá o lá, eu caí duro. Fiquei 3 horas bolada dentro da casa de manhã. Foi seu primeiro contato com o candomblé? Primeiro contato com o candomblé. Nós estamos falando e vamos dirigir nosso programa de hoje falando de Três Marias. Em que momento apareceu a segunda Maria na sua vida? A segunda Maria, isso foi o primeiro contato com o candomblé. Tive que sair, me afastar de tudo isso, porque eu não entendi o que era e minha família muito menos. Com 15 anos eu conheci meu primeiro marido. Casei aos 17. Com 19 eu já tinha um filho de 2 anos. Que foi tempo... Já casei, já estava grávida, já ganhei meu filho. E aí, filho de peixe, peixe é. Com 2 anos, meu filho teve uma crise dentro de casa, dizendo que ia brincar com os amigos dele. E eu falei, não posso deixar, porque além de você está querendo ir brincar do outro lado naquela árvore. Mas é lá naquela árvore que estão os meus amigos. E eu, que amigos são esses? Seu Pena Branca. Seu Pena Branca está me chamando.
A Jurema está me chamando. Os meus amigos espirituais estão me chamando. Caí dura. Imagina. Quer dizer, o mesmo problema que eu tinha, minha filha também tinha. E aí, a gente não vai por amor, vai pela dor. Tive que correr. Fomos para uma casa da Oxum, que existe essa casa até hoje no bairro. Com 2 meses que nós estávamos na casa, veio a segunda Maria, Maria Baiana. Não deu 3 meses, 5 meses a gente dentro da casa, a dona da casa nos chamou e disse que a gente tinha que largar a casa. Aí assim, como largar a casa? Vamos largar a casa porque vocês não se encaixam. Vocês estão trazendo para a nossa casa muito problema. Como assim problema? Porque a assistência não quer mais passar com os guias da casa, só quer passar com vocês. A vaidade. Aí pegamos nossos paninhos e fomos embora. Aí um dia, Zé Baiano, que era o baiano do meu ex-marido, e o caboclo 7 flechas chegou em terra na minha casa e disse: chegou a hora, agora é a hora. Agora é a hora de vocês montarem a casa de vocês. Eu tinha 19 anos para ver. Meu Deus. Vamos lá, né, pai? E montamos. Antes ela chamava tenda de Umbanda, Caboclo 7 Flechas e Caboclo Jurema, onde se tinha uma outra senhora que trabalhava com a gente também e que, com o passar do tempo, deu também problema com essa própria pessoa, porque aí apareceu a terceira Maria. Que seria? Maria Helena. Uma cigana. A cigana. Aí, num terreiro, onde três mandam, não dava certo. Sim. Aí ela pegou as coisas dela, foi embora, alguns filhos foram com ela e nós tocamos, eu e meu marido. E demos continuidade, só que numa época da vida da gente, eu voltei a reencontrar o candomblé por uma necessidade. Encontrei minha mãe de santo, mãe Juju, que fez o meu santo. Em 1986, é isso? Não, 86 foi quando eu abri a casa, ela fez o meu santo em 1994. Final de 94, começo de 95, mais ou menos. Se eu não estiver errada, essa data é de 90, eu sei que é 94. Meu filho tinha 12 anos e voltei para o candomblé. E o meu ex-marido também é filho de mãe Juju, colocou o pé pelas mãos, a espiritualidade, e perdemos tudo. Perdemos tanto que até o casamento se foi. Na verdade, há especulações de que nesta época a senhora acusou a feitura dentro do candomblé pela perca de tudo que aconteceu na sua vida, inclusive do casamento. É verídica essa história? A gente não culpa ninguém. Eu nunca culpei ninguém. É assim, todos temos o livre-arbítrio de escolha. E o meu ex-marido teve o livre-arbítrio de escolha. Ele escolheu errado, por isso ele perdeu. Confundiu a materialidade com a espiritualidade? Pai, quando a gente mistura tudo, ou você tem um segmento, ou você não tem esse segmento. Quando você mistura e você começa a ser arrogante, prepotente, quando você acha que cargos e nomes têm que te engrandecer, você que veio de uma Umbanda, Que prega humildade. que prega muita humildade, você se arrebenta, isso é fato. E ele se arrebentou. Eu digo assim que você plantar é escolha, mas a colheita ela é inevitável. Você planta vento, você colhe tempestade. Foi só isso que aconteceu. E aí, após essa separação, a mãe Clélia fechou tudo e foi viver a vida dela ou não? A mãe Clélia, ela
se reservou, né? Eu não tinha mais aquela casa. Nós fechamos tudo dado, tudo despachado, né? Tudo nós mandamos embora, nós fechamos tudo. Por quê? Porque eu sozinha, com uma filha de 2 anos e um filho de 21, eu não tinha como tocar uma casa. Eu tinha uma filha pequena, eu trabalhava, eu estava prestes a ficar desempregada porque a empresa onde eu trabalhava há 20 anos também estava falindo. Então, quando vem tudo de uma vez, que é para você passar de tudo de uma vez. Então, ou eu cuidava da minha família, que eu era sozinha, eu era mãe e pai agora. Um filho que estava na faculdade, que eu queria que terminasse a faculdade, para mostrar que poderíamos ser diferentes, como somos, graças a Deus. Eu tinha uma sala, um apartamento de 45 metros quadrados. Eu tinha que trabalhar onde? Dentro do apartamento. Peguei uma parte da estante, comprei esse Oxalá pequenininho e falei, meu pai, o senhor vai estar comigo. E comecei. A empresa faliu, fiquei desempregada e comecei a trabalhar. Fazer caridade, jogar carta, fazer tudo o que talvez durante aquele tempo que eu fiquei parada não tinha. E aí, aí consegui com um presidente de uma grande estatal que me ajudou, ele me deu uma casa. Porque a Maria Baiana havia ajudado ele. E no fundo dessa casa ele me deu uma edícula. Pronta para eu trabalhar, ao invés de trabalhar sentada no chão da minha sala, eu ia ter uma edícula para isso. Vamos lá, né? Vamos para a edícula. Chegando lá, um dia atende 10, depois de mais alguns dias atende 20, atende 30, aí daqui a pouco começa a chegar os filhos que ficaram lá atrás, mãe, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, e aí daqui a pouco 40, e daqui a pouco já tinha 50 filhos dentro de casa, e sem casa aberta, tocando no fundo da casa. Aí sentaram todo mundo, se reuniram, não dá mais. A coisa ficou diferente, quer dizer, aquele terreiro que eu tinha acabado, se montou outro terreiro, com muito mais força, com muitas pessoas daquela época e com pessoas novas que eu havia adquirido ao longo do tempo. Laércio já estava nessa época? Laércio já estava. E foi um dos primeiros, porque quando eu conheci meu filho, ele estava jurado de morte. Ele sabia que ele ia morrer. Então, assim, Baiana cuidou, Maria Padilha cuidou, Maria Helena cuidou. Então, quando acabou toda a eleição de 2004, né, ele já estava na minha casa. Em 2004, eu estava no fundo da minha casa, com a Casa de Caridade Três Marias. Já era Três Marias. Já era Três Marias. Elas não queriam que eu usasse o outro nome, porque levava Caboclo Sete Flechas, que era do meu ex-marido, e a Cabocla Jurema, que também era daquela outra mulher que trabalhava com a gente. E eu também trabalho com a Jurema. Então, eu achei que eu pudesse trazer. Aí não, elas chegaram e falaram, não, essa casa é diferente. Essa casa vai ser regida por 3 mulheres. Essa casa, o orixá da casa é Nhansã, ela que vai comandar. As 3 Marias, ela vem da linha do Oriente, ela vem das ciganas. Então, nós somos as 3 Marias que nunca nos largamos. Aí, tanto que eu tenho a história da casa, que é das 3 Marias das ciganas, né? E a gente trabalha até hoje, todo mundo no maior harmonia, até o Caboclo Sete Flechas do meu ex-marido trabalha dentro da casa. Ou seja, o destino, ele brincou com vocês e colocou de fato e por direito quem veio com a missão. Isso mesmo, pai. E hoje, se o senhor um dia tiver a oportunidade de conversar com ele vai falar para o senhor isso mesmo. Ela é que mandava, ela é que comandava. Quando eu tentei fazer, fiz tudo errado.
A vaidade, o ego, E falou mais alto. ele diz para mim, assim, eu tenho que ser comandado por você. Porque sendo comandado por você, eu não deixo com que isso me aflore, que seja maior do que eu. Porque eu aprendi com os próprios 7 flechas dele, que a humildade era tudo. Os seus 7 flechas é uma entidade assim, maravilhosa, é um caboclo maravilhoso. E hoje ele vem nessa casa, ele é saudado como pai também. Afinal, faz parte do Faz começo. parte de... É a minha história. Eu não posso negar a minha história. Eu não posso negar que eu, na Rua Calandra, eu toquei dentro da Federação do Senhor Sebastião. Foi ele que deu os ensinamentos. Foi ele que disse o que precisava para uma casa. Foi ele que nos direcionou. Foi ele que disse que a gente tinha que ter dignidade. Como negar, né? Como negar a história? Quem não a tem... Como que eu vou falar o que os outros querem ouvir? Eu não sou hipócrita. Eu não vou aumentar e nem diminuir a minha história para que ela tenha um brilhante no meio. Eu não preciso disso. Eu pertenço hoje à imprensa do Candomblé, então eu não posso deixar de tocar em alguns assuntos. Por favor. Eu tive acesso a informações que uma pessoa que no passado teve acesso a sua pessoa, que ela diz que a senhora pagou 70 mil reais à sua Ialorixá para que lhe desse o nome de feita de santo e de 7 anos tomado. É verdade essa história? O senhor sabe, pai, que, como diz a minha baiana, língua não tem osso. Então o povo fala o que quer. Eu não tenho que dizer, né? Eu não tenho que provar. Tanto não tenho que minha mãe de santo está viva. É muito fácil perguntar. A minha mãe criadeira também está viva. Os meus irmãos antigos da casa de mãe Juju também me conhecem. O que eu posso dizer? Que eu paguei 70 mil por uma senhora? Fala para mim. Idônea como Dona Juju. Idôneo, querido. Agora, o que muito me deixa boquiaberto é que essa pessoa, né, ela espalha e não tem a coragem de vir falar aqui na minha casa, ou ir até a assembleia, ou ir até a casa de mãe Juju. Vamos sentar, vamos perguntar, vamos falar. Vamos fazer o que eu estou fazendo aqui. Vamos fazer o que o senhor está fazendo, porque o que o senhor está fazendo para mim é ótimo. Porque eu não vou ficar batendo boca com essas pessoas. Falar de mim, pai, é muito fácil. Difícil é sentar na minha cadeira e fazer o que eu faço. Voltamos já já, para que você conheça esse reinado das 3 Marias e um pouco mais de Mãe Kéria. Estamos de volta com o nosso programa Axé em Foco, no segundo bloco. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, clicar lá naquela mãozinha, gostei, favorite nosso canal, porque você é a parte principal desta programação. Bom, agora nós vamos conhecer o alicerce desta casa, né? Toda a casa ela é fundamentada em cima de verdades, porque só há uma boa mensagem dada a quem vem procurar se elas encontrarem a verdade. É verdade. Então eu gostaria que a senhora mostrasse não só a mim, mas como para os nossos queridos amigos telespectadores, internautas, quem são as 3 Marias. Vem comigo, pai, vem conhecer a minha casa. Eu vou contar a história lá do fundo da casa das 3 Marias. Eu vou dar uma paradinha aqui. É verdade que aqui, durante a semana, acontece uma ajuda à comunidade carente de uma psicóloga que vem aqui à casa para poder
auxiliar as pessoas que são encaminhadas, que os problemas delas não são espirituais e sim psicológicos? Isso. Aqui o que acontece? Aqui se fecha essa porta, aquelas duas cadeiras que estão lá fora, a gente traz aqui para dentro, fechamos a porta, aquela porta de vidro ali a gente também fecha, aqui vira um consultório. A nossa psicóloga Simone vem aqui, conversa com os nossos, também além de clientes, né, assistência, a nossa assistência. Os clientes dela são a nossa assistência. Que a doença, pai, nem sempre é só espiritual. Sim. A doença, muitas das vezes ela é material. O povo de comunidade africana, ele tem muito problema em arrumar alguém que possa ouvir o que ele tem para dizer. Verdade. A periferia, ela tem um grande problema de encontrar um psicólogo. Então, a doutora Simone falou: Clélia, posso ajudar a sua casa? A única forma que eu tenho de ajudar é atendendo o seu povo. Eu falei: graças a Deus, porque é assim que a gente ajuda. Não é só espiritualmente, materialmente também. Hoje ela atende todas as quinta-feiras aqui nessa casa, de manhã até quase a noitezinha. Então ela atende mais ou menos umas 10 pessoas. Para mim é um privilégio poder ajudar e mais. É um trabalho da casa. Se o senhor perguntar aí fora quem é a Mãe Clélia, todo mundo vai saber quem é a Mãe Clélia. A Mãe Clélia já faz um trabalho comunitário há muitos anos. A Mãe Clélia sempre fez festa de Cosme e Damião. A Mãe Clélia sempre deu presente para todo mundo. A Mãe Clélia, o que ela ganha, ela divide com as outras casas. Porque isso é aquele pão lá da frente. Lembra que eu falei? É aquele pão lá da frente. Para que eu ficar com tanta coisa, com tanta gente precisando? Verdade. Agora, é isso, esse é o meu trabalho. Eu não tenho que ficar colocando no jornal que eu dou. Eu não tenho que ficar colocando nos meios de comunicação que eu quero me aparecer. Não. Quando a gente faz com a mão direita, se pede que a esquerda fique escondida para que não fale para todos. É verdade. E agora fique à vontade, pai. Dá licença. Pai, essa aqui é a casa da Maria Padilha. Entre, fique à vontade. Aqui é a essência da Maria Padilha. Aqui é o futuro. Eu digo que essa casa me remete ao futuro, a um passado de 7 anos, quando eu tinha 7 anos, de nem imaginar quem poderia ser Maria Padilha. E esse quadro que eu ganhei faz pouco tempo, fazem 2 anos. O meu ex-marido foi até o Ceará e disse que estava andando pelas ruas, entrou dentro de uma loja e viu esse quadro. Como se ele estivesse rindo para ela e dizendo: sou eu, meu amigo, me leve embora, que você sabe que eu tenho a minha casa agora. E aí veio para cá. Nós colocamos numa moldura e deixamos ela aí. Esse aqui é quando ela quer trabalhar particular dela, é aqui que a gente senta. É aqui que ela vem, é aqui que ela faz as mandingas dela, é aqui que ela fala com os clientes dela. Isso aqui, ó. Olha o cheiro. Maravilhoso. Cheiro. Maria Helena, a minha cigana. Deixa eu abrir. Essa é a casa da Maria. Aqui não se tem cadeira. Aqui se remete realmente ao tempo dela, a tudo que é dela. Aqui, para você sentar... E o perfume é totalmente diferente daquele que nós essência, você está sentindo que o cheiro parece... Parece que tem incenso aceso. Sim, aceso, isso não mesmo. Parece? É o tempo todo. Então, assim, quando você entra aqui e quando você fecha essa porta, você olha para cima, você tá dentro de uma tenda cigana. Aqui, tudo cheira incenso. Aqui parece que tudo cheira rosa, tudo cheira... A magia do cigano, sim. A força, a mística, né? Aquela força mística que a gente vai em alguns lugares onde tem alguns ciganos, esse cheiro, parece cheiro de madeira, que é da roda da vida, que é coisa de um passado. Então eu digo que a Padilha é o futuro.
né? Aquela coisa futurista, quanto mais lindo, quanto mais perfeito, mais cheio de coisa. Ela não, é o passado dela. Isso aqui, Santa Sara, cidade. Essa daqui é a minha Bahia. Essa daqui é a casa da Maria Baiana. Que o cheiro também é outro. Totalmente diferente. Esse aqui, senta, pai, fique à vontade. Esse aqui, olha se eu ver a humildade dela. Ela tinha um tapete, ganhou outro, pôs por cima, porque ela não podia se desfazer do filho que deu um e o outro deu outro. Então vamos usar os dois. Ganha as baianas, que ela faz os tererê dela ali, no canto dela, aqui as baianas que ela ganha. E aqui tem um quadro, né, que a gente remete ao Pelourinho, Sim. Aquela coisa da Bahia que ela tem tanto, ao respeito ao Nosso Senhor do Bonfim, ao respeito a todos os baianos, né? Então, você quer minhas Três Marias. Que seria isso? Isso, pai. Isso aqui é a nossa caridade, isso aqui é o nosso lado social com a nossa sociedade. Aqui próximo, né? Nós temos uma favela muito grande, de pessoas muito carentes. Nós temos o Singapura aqui do outro lado, que também é muito carente. Um povo que faz parte daqui, da Casa de Caridade Três Maria. Um povo que eu dou cesta básica há muitos anos. O povo que nós juntamos roupas, nós ganhamos roupas e nós damos essas roupas para pessoas que necessitam. Sim. A gente ganha sapatos, que o senhor está vendo, olha, de todos os tamanhos, todos os tipos. A gente doa, a gente ganha brinquedos, o senhor está vendo ali, ó, brinquedos que a gente ganha e a gente doa. São doações. A casa ganha, ou então alguns filhos compram, algumas mães dão os brinquedos dos filhos que não querem mais, ou dão as roupas, você pode ver, tem banheira, nós temos cadeiras de roda lá embaixo, que a gente empresta, a gente faz um empréstimo, né? Se o senhor está precisando, se alguém da sua família está precisando, liga, Casa de Caridade, olha, eu preciso de uma cadeira de rodas. Então, a gente faz com que a pessoa assine um termo de empréstimo. Ela usa a cadeira de roda para não ter que comprar e deixar no meio da sala, usa, quando o paciente está bem, devolve para casa, a gente empresta para outro. A gente empresta muletas, a gente empresta cadeira de rodas, cadeira de banho. O que a gente puder emprestar, a gente empresta. E o que puder doar, toda a casa ganha doações de guarda-roupa, de cama, de colchão. O que a gente faz? Para quem tem a necessidade aqui, com tanta gente necessitada? Verdade. 2 minutos que a gente vai na ponta da favela e diz: temos isso. Já tem gente aqui. Na ponta da comunidade que a gente chega ali, temos isso. Pronto, é em 2 minutos. Nós fazemos parte de um banco de alimentos, né, aqui de São Paulo, que às vezes nos chamam. A gente vai lá na ponta da comunidade, chama a galera, vamos pessoal, temos, vamos, a gente entrega para todo mundo. Esse é um trabalho, pai, com uma casa desse tamanho, ela não pode ficar parada. Como muitas outras casas que nós temos no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, ela tem que ser aberta para a nossa sociedade, essa sociedade carente, essa sociedade que precisa que do nosso poder. Independente de questões políticas. Principalmente, eu sou uma Iorixá, o senhor é uma Babalorixá. Qual é o seu trabalho? Não é ajudar? O próximo. O próximo. O senhor não precisa de políticas. O senhor pode fazer política com os seus filhos. Olha, meu filho, traga isso. Olha, meu filho, traga aquilo. E fazer para um bem comum. Verdade. A política, o senhor que faz dentro da sua casa com seus Verdade. filhos. Agora, políticas públicas é outra coisa. É a deputada lá, aqui é a mãe de Santa Clélia. E que você vai conhecer já já na Assembleia Legislativa no nosso 3º bloco. Não saia daí. Olá, querido internauta, seguidor do nosso programa Axé em Foco.
Hoje estamos visitando o gabinete da deputada Clélia Gomes. Como você viu no primeiro e no segundo bloco, uma história de vida sensacional, baseada na fé e na perseverança. Deputada, hoje nós estamos aqui não com a mãe Clélia, e sim com a legisladora, com a mulher que determinou que um dia levaria o nome não só do axé, mas a bandeira que inclui a Umbanda, o Candomblé, os centros espíritas kardecistas, como também vinda da pele negra, de família negra, a etnia negra, lutar para que todos esses segmentos fossem respeitados de fato. Com 218.141 votos, a sua coligação acabou lhe elegendo com 25.306 votos, não é isso? Isso mesmo. Deixando 86 candidatos mais votados, sentindo-se eleitos para trás. A senhora não acha, e você, internauta, você que é do Candomblé, que é da Umbanda, que é do kardecismo, ou que é até mesmo da pele negra, não acha que foi os orixás, os voduns, os inquices que lhe deram essa oportunidade, não para a Clélia, a mãe Clélia, e sim para a religiosidade em geral? Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza de tudo, que eu sou uma privilegiada pelos orixás. Enquanto todos diziam, não vai por esse segmento, era esse segmento que eu queria. Porque eu quero provar ao nosso povo que religião e política se misturam. Se elas não se misturarem, nós não vamos estar no poder, nós não vamos conseguir ter nada. Porque para a gente ter o nosso segmento respeitado, a gente precisa de políticas públicas. Nós precisamos de projetos que trabalhem para a nossa religião, para que o povo aceite. Nós estamos numa Constituição e que essa Constituição não se é respeitada. Por que não se é respeitada? Ninguém briga por ela, pai. Ninguém está atrás do que fazer para que isso seja respeitado. Eu, como o senhor sabe, como todos os nossos telespectadores também já sabem, eu venho de uma periferia, negra, pobre, mulher. Se eu não der essas condições, negra, pobre, mulher e umbandista de matriz africana, então eu tenho tudo o que o ser humano, cada terra, de um outro lado, vê, que eu não poderia ser em nenhum lugar do mundo uma parlamentar. Então, se eu não acredito no que eu tenho, se eu não acredito na força dos orixás, eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Talvez, pai, talvez não, eu digo que eu fui uma escolhida. Eu tenho certeza que Nhansan me escolheu para que eu estivesse aqui. Eu tenho certeza que Xangô me abençoou para que eu estivesse aqui. E tenho muito mais certeza que foi com tudo isso, com a permissão de Olodumare, que ele é o nosso Pai Maior. Qual foi o momento que a mãe Clélia, porque segundo os meus conhecimentos, um dia o então vereador Laércio Benco, isso, meu filho, sim. Ele, antes de ser o seu filho, ele foi indicado para lhe procurar. E a primeira vez ele deu uma desculpa, não apareceu, e a segunda vez ele até se perdeu pelo meio do caminho, chegando a altas horas à sua porta. Isso mesmo. Confere? Confere. Na verdade, foi assim, eu vi um santinho dele, eu tenho essas coisas de olhar, como todo pai de santo, toda Yalorixá, né? Que pega às vezes um santinho, uma fotografia, dá
Aquela coisa assim, você fala algumas coisas que você nem sabe por quê, mas você fala. E eu peguei um santinho dele e falei, nossa, essa pessoa tá assim, assim, assado. E essa pessoa que estava com esse santinho disse, eu vou passar para ele, porque ele é uma pessoa íntima minha, amigo meu íntimo. Falei, tá bom. Passei e comecei a ver a fotografia dele em muitos lugares com a mesma sensação ruim. E é claro, né? Quando a gente... Principalmente, eu sou de olhar, a língua não tem osso. Sim. Né? Você tem que estar falando. E eu falei de novo para a pessoa, olha, ele precisa se cuidar. Se ele não se cuidar, ele vai morrer na praia. Aí ela passou para ele. E ele, um dia, educadamente, mandou me chamar. Me deu um cansaço de 3 horas, pai. Aí eu deixei um recado para ele. Que ele tinha tido a última oportunidade de se dar bem. E que dali por diante a casa dele iria cair como se fosse um efeito dominó. E por coincidência ou não, no outro dia começou tudo a cair. E ele foi me procurar, depois de 10 dias da conversa. E eu assim, eu não recebia gente, eu era separada, uma filha pequena, não abria a porta, até por conta de morar numa periferia. Você não abre porta para ninguém depois das 10 da noite. Sim. Eu não costumava fazer isso. E aquele dia alguém bateu na minha porta 11h30 da noite, ele tinha marcado comigo 8 horas da noite, e 11h30 ele bateu, né? Eu abri a janela, falei, pois não, e ele falou assim, eu sou o vereador Laércio Benco. Aí eu disse para ele, ele falou assim, eu sou candidato a vereador Laércio Benco. Eu falei assim, olha, muito prazer, mas eu não abro a minha porta uma hora desta da noite. Aí ele olhou para mim e falou assim, por favor, eu estou muito necessitada, mas tudo bem, eu só quero dizer para a senhora que eu vim aqui, só para a senhora estar registrado. E 15 dias antes eu tinha recebido uma mensagem da minha baiana, Maria Baiana, que disse assim, cuidado com o seu horário, porque às vezes Deus bate na porta da gente e Ele não tem horário para ficar doente. Então abra. E por coincidência eu lembrei. Não é coincidência. Não é coincidência, né? Fui lá e abri o portão. Estamos juntos há 12 anos. E foi deste momento que então que a mãe Clélia, a umbandista, diante da sua história de vida, nós já vimos que a senhora tem perseverança, fé, né? É inegável. Você pode tirar tudo do ser humano. Você só não pode tirar dele a fé e a força e o foco. E isso a mãe Clélia ninguém tem me de tira. sobra. Isso ninguém me tira. Qual foi o momento que a mãe Clélia deixou de ser a mãe Clélia apenas do Laércio Benco para se tornar a ativista política? Você deixa de ser a partir do momento que você cria um espaço dentro, porque assim, ele era político, ele estava envolvido com o poder e a Clélia estava ao lado dele como braço direito. A Clélia vai observando tudo o que acontece em volta e tudo que ela pode trazer de bom para a comunidade. E você começa a observar que você só tem um terreiro, por ter um terreiro, para você fazer caridade, para você fazer os seus trabalhos espirituais é muito pouco. Nós, os babalorixás e as ealorixás, as mães de santo, as madrinhas, elas têm um poder muito grande para com as pessoas. E nesse instante você começa a perceber que quanto mais você se juntar para o povo e mostrar ao povo que você pode trazer soluções, pai, para problemas do dia a dia corriqueiro. Às vezes você tem alguém na sua assistência que não precisa de uma palavra do orixá ou do espírito que está ali incorporado. Ele precisa de uma consulta médica. E ele vai lá e fala assim, ai, preto velho, por favor, vê se o senhor abre meus caminhos para eu conseguir. Então, você começa a perceber que você tendo políticas públicas, você diminui o número de pessoas
necessitadas de matéria, de problemas materiais dessa terra. E eu comecei a observar que isso eu podia. E aí, quando o vereador, em 2012, ganhou as eleições, eu virei chefe de gabinete. Imagina que todo aquele poder veio parar nas minhas mãos. Aí a primeira coisa, o meu povo não tem documentação, meu povo não é legalizado, meu povo não sabe qual caminho recorrer. O meu povo, pai, muitas das vezes ele é ludibriado por uma folhinha mais grossa dizendo que isso é um certificado. E que esse certificado, o senhor me perdoe, muitas das vezes não tem validade. Verdade. Então, eu não quero trazer para o meu povo uma mentira. Eu quero trazer para o meu povo uma realidade que é aí. E quanto mais poder nós tivermos, mais nós conseguimos, mais nós vamos conseguir, mais virão coisas melhores para o nosso povo. É isso que eu quero. Então eu consegui ver que de pouquinho em pouquinho a gente vai juntando. E esse montante não é para mim, é para um todo. É por esse povo que grita há milhões de anos para ser enxergado, para as pessoas enxergarem, e as pessoas não dão atenção, porque dizem que são macumbeiros, porque matam crianças, porque roubam sangue de crianças, porque matam animais sem pensar, sem saber o que estão fazendo. Então, é esse povo que eu quero dizer, que eu quero mostrar. Olha, vocês têm hoje alguém que vai lutar para que sua casa não feche. Porque se nós temos direito de ter uma igreja aberta, nós temos direito sim de ter um templo espírita, de termos uma casa de axé aberta. E esse direito a Constituição me dá. E eu tenho hoje advogados, eu tenho um grupo de trabalho de assessores que eles estão aqui para isso, para te direcionar, para não permitir que a polícia ou que qualquer um entre invadindo a sua casa, metendo o pé nos seus santos, metendo o pé na sua casa, nos seus tambores. Por falta de conhecimento. Eu quero dar conhecimento ao povo, tanto o legislador, né, tanto para aqueles que não conhecem, e dar uma capacidade melhor para o meu povo. O povo que eu acredito que tem que confiar em alguém. O senhor sabe que eu tenho um problema hoje de direcionar verbas para o nosso povo. Sabe por quê, pai? Eu ia tocar nesse assunto. Sabe por quê? Emendas. Por falta de documentação. Se o terreiro tem medo de ser, de ter a sua documentação, de ser uma empresa, não que a gente tem que fazer, quando você tem um templo, para você regularizar, ele tem que virar uma empresa. Sim. Isso é norma do nosso poder. Na verdade, eu acho que todo pai de santo, toda mãe de santo, eles acabam sendo empresários. Não tenha dúvida. Porque ele tem que administrar a conta de água, a conta de luz, a alimentação do terreiro, porque todo dia tem gente para almoçar, todo dia tem gente para jantar, são as festividades, que é o que eu costumo dizer, o candomblé e a umbanda gera uma receita enorme, né, ao seu redor, só que as pessoas não têm essa consciência. Então, o que acontece? Hoje, eu tenho problema de mandar verbas para casas que me ajudaram, sabe por quê? Porque elas não tinham documentos. Até 2012, né, enquanto a gente não direcionava as pessoas para tirar suas documentações, elas não sabiam o que fazer. Elas não sabiam como fazer. Então hoje nós estamos estruturando, nós estamos fazendo o alicerce mesmo desse povo. O alicerce do que a gente precisa. Hoje eu tenho praticamente 300 casas comigo. E eu passo curso para elas. Eu trago o pessoal da Secretaria da Cultura para dar cursos. Eu informo o que elas podem, o que elas não podem, como a gente pode, como a gente deixa de comer. Direitos e deveres. Isso, pai. Então, se o senhor vê, alguns anos atrás, né, de 2012 para cá, 3 anos, 300 casas, muita casa. Sim.
São muitas casas. E que a gente mantém contato diariamente. A gente mantém contato sempre que possível. Se eles têm um problema, olha, eu estou com um problema aqui, você pode me ajudar? Claro que eu posso. Na verdade, então, o que a deputada está dizendo para mim é que este gabinete tem as suas portas abertas, não arreganhadas, para o povo do santo. Eu tenho 2 assessores. 2 assessores que eu não abro mão. Um cuida da Umbanda, que é o Oswaldo Trajano, e o outro é o Diego de Airá, da casa de Mãe Lizinha, né? Do Batistinho. Um fofo, o Babadiga é um fofo. O porquê que eu separei? A Umbanda tem os seus problemas e o Candomblé tem os seus problemas. Sim. Com todo respeito ao Candomblé, com todo respeito à Umbanda. Mas então, eles sabem como se dirigir ao seu povo. Não, né? então, tanto o Diego sabe se dirigir ao meu povo da Umbanda, como o Oswaldo sabe se dirigir ao povo do Candomblé. Eu dei essa separação para quê? Para que o povo do Candomblé se sentisse mais à vontade em conversar com o Diego de Airá, porque é o filho de santo da casa do Batistinho, e o Oswaldo, um umbandista, desde que o mundo é mundo, desde que veio ao mundo é umbandista. Então, assim, são 2 pessoas que todo mundo conhece e que eu abro a porta para todas as casas. Nós estamos aqui para tirar qualquer tipo, para todos os tipos de problemas que você tenha na sua casa. O que você acha que pode fazer com a sua casa de políticas públicas, de trazer qualquer benefício para casa, entre em contato com a gente. Posso dar o número do telefone, pai? Tem Pode, problema? sim. Olha, o telefone aqui da Assembleia Legislativa é 3886-6867. E nós temos o nosso escritório político também, tá? Que lá é onde fica o Oswaldo Trajano. Aqui fica o Diego junto comigo e lá o Oswaldo Trajano. O telefone do Oswaldo Trajano é 2201-1474. Ele está à disposição de todas as casas do estado de São Paulo. Deputada, Pois não. só que uma parlamentar, ela não legisla apenas para um segmento, não pode, né? Até mesmo em respeito ao Estado laico, né? Diante disto, nós temos uma série, porque, segundo os meus conhecimentos, na sua campanha eleitoral, a senhora adentrou igrejas evangélicas, que lhe deram a oportunidade de falar e de vender a sua proposta. Então, na verdade, a mãe Clélia, aquela que você conheceu lá no primeiro e no segundo bloco, não é a mesma que está sentada aqui. Aqui está sentada uma mulher que foi eleita para defender o Estado laico, independente do seu credo, raça ou religião. Eu estou correto nesse raciocínio? Corretíssimo, pai. Quando eu disse para o senhor que Ansan, Xangô, e principalmente a Olodumare, me abençoou, eu tenho certeza que com essa bênção, ele disse que eu tinha que ajudar o povo necessitado. Ele não disse que tinha que ser o povo somente da minha religião. Sim. O fato de ser uma parlamentar, aqui dentro, agora onde nós estamos, eu não sou a mãe Clélia. Sim. Eu estou hoje com as minhas vestes brancas em respeito à minha religião, Sim. porque hoje é sexta-feira, né? Mas aqui está a parlamentar, que vai entrar na igreja, que vai entrar na sinagoga, que vai entrar no templo de Hare Krishna, que vai entrar no templo de muçulmanos, que vou fazer o meu papel com o ser humano, com os meus eleitores, porque existe uma coisa, na distância da Clélia parlamentar à Clélia Mãe de Santo, o respeito. O respeito, essa é a palavra mágica. A Clélia Mãe de Santo e a Clélia parlamentar, ela tem entre elas o respeito, a palavra-chave. Então eu tenho que respeitar os umbandistas, eu tenho que respeitar os candomblecistas, eu tenho que respeitar os espiritualistas, eu tenho que respeitar
os budistas, eu tenho que respeitar os evangélicos. Sabe por quê, pai? Sem nenhuma vergonha, para quem me conhece, os meus pais são da Assembleia de Deus. Eu fui criada e eu fui educada por eles. E eles, gostando ou não, eu sou uma mãe de santo. Eles respeitam o meu lado, então eu tenho que respeitar os meus pais. Até porque na Bíblia se diz, o 7º mandamento, se eu não me engano, respeitar vosso pai e vossa mãe. Sim. Então, seria até antagônico, isso né? mesmo. Um Ayalorixá não respeitar os seus pais. Então, para eu pedir o respeito aos meus filhos, eles primeiro precisam ver o respeito que eu tenho aos meus pais. Então, eu não represento, a Clélia aqui não representa, ela tem uma religião lá fora que é umbandista, mas aqui ela representa todas as religiões com uma única diferença, uma palavrinha chamada respeito. Eu represento todas as religiões, mas com respeito. Ou seja, nós sabemos que muitos políticos em épocas eleitorais, ou até mesmo fora delas, adentram nossos terreiros para tomar voz, para tomar passes, para tomar palavras, né? Eu sei de casos até de políticos que fecham a casa do Babalorixá ou da Ialorixá para que naquele dia não haja função, não haja público. E a deputada Clélia não. Ela representa o povo, mas ela representa também a sua religião e ela não esconde isso. Seria isso? Pai, isso eu posso falar com o senhor com todo o coração limpo e que Oxalá esteja ouvindo, que todos os orixás estejam ouvindo. Em todas as igrejas evangélicas que eu adentrei, a primeira coisa que eu disse para o pastor, eu sou uma umbandista. Com todo respeito, eu entrei de cabeça erguida e saí de cabeça erguida. E ainda digo mais, pai, em todos esses lugares que eu vou, que eles querem orar por mim, sabe o que eu faço humildemente? Abaixo a minha cabeça, como eu faria na frente do meu congá, abro as minhas mãos abaixo, os meus olhos e aceito. Porque Deus não está numa nomenclatura de uma placa religiosa. O meu Deus, ele não tem religião. O meu Deus, o Deus que todos nós dissemos que é um só, ele não tem religião. Né? A religião quem dá o nome é quem? O homem. O homem. E eu aceito, der o nome da minha religião de Umbanda. Então eu respeito a minha Umbanda. Mas eu tenho que respeitar o senhor que é evangélico, eu tenho que respeitar o meu outro irmão que é Hare Krishna, o outro que é muçulmano. E o respeito, pai, esse respeito que fez com que eu abrisse a minha frente parlamentar. Respeito à liberdade e à diversidade humana. Quem sou eu para dizer de alguém se sou tão pecadora tanto quanto qualquer um? Falando um pouco agora de política. Vamos lá. Né? Adoro. O que a senhora acha dessa progressão continuada que o governo implantou aqui? Eu sou da época, pai, eu tenho 51 anos. Eu sou da época... Parabéns, me parece. Obrigada. Eu sou da época que a gente ficava de castigo por qualquer coisa, né? Você tinha que ter horário para ir no banheiro dentro da sala de aula. Quando o professor entrava, outro professor de outra sala entrasse, a gente teria que levantar para dar bom dia, boa tarde. Eu sou da época que toda segunda-feira se hasteava a bandeira na escola, então todo mundo tinha que saber de cor e salteado o hino, né? O hino nacional. Aí hoje você fala de uma progressão continuada. Hoje nós perdemos algumas, como que eu posso dizer? Algumas matérias, por exemplo, como educação moral e cívica. Sim. O que é isso? Eram os direitos e deveres que a gente deveria saber naquela época, né? E eu sei quais são os meus direitos. E eu sei quais são os meus deveres. E hoje a progressão continuada diminuiu tanta coisa que diminuiu até o ensinamento.
E aí você vê crianças passando de ano sem saber ler, sem saber escrever. Quem são os maiores prejudicados? O povo da periferia. Por quê? A senhora não acha que foi uma forma que os governantes arrumaram para fazer do nosso povo, no futuro, pessoas sem cultura, pessoas sem esclarecimento, pessoas, no dito popular, burras, para manter esse mesmo tipo de gente no poder? Então, eu acredito que tem uma mistura muito grande de tudo isso que o senhor disse. Por quê? Porque aqueles que perceberam que foi a classe média, salvaram seus filhos e colocaram em escola particular. E os mais necessitados, que precisam de Bolsa Família, que são a grande maioria, que é a grande maioria, e que não pôde recorrer às escolas particulares, foi empurrado goela abaixo. Foi empurrado goela abaixo há 12 anos atrás. E que eles não imaginavam, há 12 anos lá na frente, como estariam os filhos. Eles acharam que era uma forma, talvez, de uma educação melhor para o filho. E que, na verdade, virou uma arma contra eles mesmos. Porque hoje você pega uma criança de 12 anos atrás, que começou da primeira série até agora, você vê a dificuldade que ela tem de interpretação de texto, você vê a dificuldade que ela tem de escrita, de leitura, você vê hoje toda uma dificuldade que esse povo vem tendo. Então, assim, o povo teve que engolir porque era o que tinha para hoje. E aqueles que não engoliram conseguiram salvar um pouco da população, que hoje enxerga o governo como o maior problema de tudo isso. Porque se nós realmente não brigarmos para que isso mude, a nossa probabilidade será muito pior. A deputada Clélia encontra nesta casa repressão por ser mulher, negra e umbandista? Eu acho que eu dei o primeiro susto, foi no dia que eu tomei posse. Eu jurei por Deus, que é o Pai de todos, em todas as religiões, e jurei por Oxalá. Quando eu me virei, que eu terminei de fazer o juramento, todo mundo estava assim. Quer dizer, quem é? Da onde veio? Ao que veio. Ao que veio. E eu fiquei quieta. E eu fui para um colégio de líderes, onde, é o que eu digo, existem outros segmentos, que existem outras discussões, e que eles acabam ganhando por conta do quê, pai? Quantidade. Aí eu posso dizer a minha frase que eu amo? Pode. Somente os tolos acreditam que a política e a religião não se misturam. Por isso os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Alexandre Barros. Com essa frase, nós vamos deixar você, povo do santo, fazendo uma reflexão e voltamos ao nosso quarto bloco. Reflexão da frase da nossa deputada Clélia Gomes, nós fechamos o último bloco. Voltamos agora e eu tenho uma fala para você, meu querido pai, minha querida mãe de Umbanda, meu querido Babalorixá e minha querida Ialorixá. Enquanto o nosso povo se mantiver dentro de suas casas, achando que servir a orixá e tocar 3 atabaque e fazer orô, as bancadas evangélicas vão estar massacrando todos os dias com projetos de leis as nossas casas. E um dia o reflexo de tudo isso vai chegar a você. E é por isso que pessoas como Clélia Gomes tem que ser valorizada e tem que ser lembrada, porque
Ela não aparece nas épocas de festa de Cosme e Damião para pedir o seu voto em troca de saquinhos de doce, nem de meia dúzia de refrigerante. Não, ela está aqui. E como disse ela, fazendo um juramento em nome de Deus e de Oxalá na sua posse. Vamos pensar nisso. Política e religião se misturam, sim. E devem, a partir da oportunidade que os orixás deram a Clélia Gomes de ser eleita a primeira Ialorixá, a primeira mãe de santo do Brasil a ser eleita como deputada, que ela leve esse legado à frente por muitos anos. Deputada, fale-nos um pouco da Frente Parlamentar de Liberdade e Respeito à Diversidade Humana. Pai, o que eu pensei? Aqui, para você fazer um trabalho seu, você precisa abrir uma frente parlamentar. Algo que você vive, algo que você entende, para conversar, para mostrar que você vai dar continuação a esse problema. Pensei. Aí eu falava assim, vamos falar da água. Vamos falar da luz, da energia. Vamos falar da religião. Vamos falar... Falei, vamos falar do que é 80% da população do nosso estado. Vamos falar da periferia. Vamos falar de problemas que ninguém quer falar. Ninguém quer falar das chacinas, ninguém quer falar dos LGBTs, ninguém quer falar do racismo, ninguém quer falar de atos ecumênicos, ninguém quer falar de povos tradicionais, porque ninguém quer falar dos indígenas, ninguém está preocupado. Ninguém está preocupado com o povo cigano, ninguém está preocupado com as matrizes africanas. Eu falei assim, não. Se eu vim para fazer a diferença, eu vou fazer a diferença. Criei a frente parlamentar. Quando eu criei essa frente parlamentar, o senhor imagina que até eu tive que me coçar na cadeira. Porque eu estou falando de alguma coisa, pai, que ninguém nunca disse. Eu estou dentro de uma casa de lei onde as pessoas estão acostumadas a falar frente parlamentar evangélica, frente parlamentar da água, frente parlamentar que falta faculdade em tal lugar. Não, eu não posso falar de alguma coisa que o que está pior é o que vem acontecendo na periferia. Violência doméstica, violência contra a mulher. O senhor sabe quantas mulheres são espancadas? A cada 2 minutos são espancadas uma mulher. A cada 6 minutos morre uma. Olha que situação. E quem fala disso? Ninguém. Por que não fala? Porque isso, a maioria acontece aonde, pai? Na periferia. Na periferia de São Paulo. Então quem que está preocupado? Mas periferia é essa que em época eleitoral todos estão lá atrás dos votos. esta periferia, pai, se ela tivesse consciência, é ela que elege todo mundo. Porque nós somos 80% dessa população. Então essa periferia, essa minoria, que ninguém dá espaço para que ela fale, para que ela se exponha, essa periferia que elege. Eu tive na periferia mais da metade, uns 70% dos meus votos foram da periferia. Talvez porque 70% da sua história de vida esteja na periferia. Eu nasci na periferia, eu me criei na periferia. Hoje, como parlamentar, sabe quantas pessoas dizem, imagina, ela vai sair do bairro dela logo, logo. Não, pai, foi lá que eu nasci, lá eu vou morrer. Sabe por quê? Porque lá são as minhas raízes. Eu aprendi com a espiritualidade que a partir do momento que você esquece as suas raízes, você esquece de si próprio e você não tem mais nada. Perde seus valores. Você perde todos os seus valores. E eu não vou deixar de ser a Clélia que anda de chinelo. Eu não vou deixar de ser a Clélia que está no meio dos meus amigos abraçando. Eu não vou deixar de ser a Clélia que gosta de samba rock. Eu não vou deixar as minhas raízes
porque foi isso que fez eu ser o que eu sou. Então a frente parlamentar foi uma forma de eu mostrar para esses 25 mil, para esses 20 mil votos que eu tive, que é por eles que eu tenho que lutar. Eles que têm, eu tenho que lutar por eles. Eu tenho que falar do negro, eu tenho que falar do racismo, que são os nossos eixos. E nesta casa, deputada, a senhora encontrou dificuldade para criar essa frente parlamentar? Não, pai, sabe por quê? A dificuldade ela não há, porque quando você começa a se impor e você coloca o respeito. Eu respeito a sua frente parlamentar, você respeita a minha. Eu respeito, eu assinei para que você abrisse a sua frente parlamentar. Você assina para que eu abra a minha. Porque eu respeito. Se entre nós, deputados, parlamentares, não tivermos esse respeito, como que nós vamos cobrar do povo de fora? Verdade. Como que nós vamos subir num palanque e dizer, olha, eu ofendi fulano porque fulano é evangélico, olha, eu ofendi Beltrano porque ele é muçulmano. Verdade. Então eu não posso falar de alguma coisa que eu não sei. Então, o respeito é a primeira coisa. Eu tive respeito em assinar a frente parlamentar dos outros para que eles respeitassem a minha. Assinou alguma frente parlamentar evangélica? Acho que por próprio respeito deles para comigo, eles não me pedem. Entendi. Então, é assim, mas se for preciso para eu ajudar um amigo que vai fazer bem para a população dele, amém, pai, eu tenho que fazer. É isso aí. Eu sou uma parlamentar. E o nosso povo tem que dissipar esta imagem de que o povo de Candomblé é inimigo dos evangélicos. Não. Eu tenho uma mãe de santo, pai, que ela disse para mim, minha filha, vá onde o povo está. Eu sei que você é minha filha, e isso já me basta. Então, e a minha mãe tem 78 anos. Se a minha mãe, que tem 78 anos, eu tenho certeza que ela tem muito para me ensinar. E eu respeito a fala dela, de tudo que ela aprendeu na vida ao longo desses 78 anos. E ela diga, seja digna de entrar de cabeça erguida e saia de cabeça erguida. Porque se você fizer isso, minha filha, você será respeitada em todos os lugares. 78 anos, pai. Eu tenho que respeitar o que ela diz. Com certeza. Então, como o respeito que eu tenho por ela, eu entro e saio de todas as casas tranquilamente. Menina Kailane, houve um evento aqui contra a intolerância religiosa, um evento que, diga-se de passagem, estava muito bem organizado e a massa do Candomblé e da Umbanda estava presente, as pessoas aderiram ao seu chamado. Qual é a visão que a deputada, eu não quero saber da mãe Clélia, eu quero saber da parlamentar, Clélia saiu daquele evento? A deputada saiu maravilhada. Por quê? Você faz um evento, uma primeira vez na casa, um evento onde a casa não te conhece, não sabe a sua capacidade de reunir um povo que aqui dentro não tem espaço. O senhor veio, o senhor viu o tamanho do espaço mínimo. Nós convidamos o povo para vir, sem nome, sem cartões escrito a ouro, mas o convite dito pela internet, o boca a boca. O boca a boca, que o senhor sabe que é difícil de tirar o povo de dentro de casa. Ainda mais numa segunda-feira. Ainda mais numa segunda-feira. Foi para mim e para casa. Para mim não, porque eu sabia que meu povo viria. Mas para casa foi um evento sensacional. Eles me deram um lugar onde caberia 120 pessoas, vieram 300. E que tivemos que socar para dentro, colocar para dentro do auditório, e não se deu para ter fala para todo mundo. E o que eu fiz no momento? Eu peguei um de cada religião,
Não falei sobre a sua religião. Na verdade, eu falei sobre intolerância religiosa com a menina Kailane e deixei com que cada representante de sua religião falasse. Tanto que o senhor ouviu, até o meu pastor Sim. falou que Oxalá abençoe a todos. Sim. Então, isso para mim foi muito bom. Muito bom. Algumas pessoas, né, disseram que foi um fiasco. O que é fiasco? Você colocar 300 pessoas numa segunda-feira, 7 horas da noite, dentro de um auditório onde cabia 120, aonde a segurança de dentro do maior parlamento de São Paulo ficou preocupada para que ninguém se machucasse, para que ninguém tivesse nenhum imprevisto. Eu sou uma privilegiada. Na verdade, então, a deputada Clélia Gomes saiu dali inflada. Ela saiu dali com perspectivas de que vale a pena levantar esta bandeira, não só pela sua fé pessoal, mas por um povo que acredita nela. Pai, quando eu cheguei em todas as casas, eu disse: eu sou uma mulher de palavra só, a minha palavra não tem curva. A minha palavra não tem curva. Eu quero que esse povo creia que a gente pode sim. E eu estou aqui para dizer, vamos, vem todo mundo junto, que junto nós vamos chegar lá. Mãe Clélia quer ser exemplo para o Brasil, para outros estados, exemplo de que a mulher, de que a imagem matriarcal, a mulher que usa a baiana, a mulher que balança o adijá, a mulher que faz a defumação, a mulher que abre o jogo de búzios para orientar, encaminhar, ela pode chegar ao poder. É isso, pai. E ainda mais, a mulher avó, porque eu já sou avó. E eu digo sempre para minha neta, a avó nunca vai fazer um bolo, porque não sabe. Mas você vai se orgulhar de ouvir lá na frente alguém falando, a minha avó fez isso pela minha religião, a minha avó fez isso pelo meu povo, a minha avó abriu fronteiras, a minha avó derrubou tudo que era de preconceito para o meu povo. Porque a minha neta é branca, mas ela leva o sangue negro, ela leva eu quero que ela leve a força dessa mulher que a avó tem. Então, é um misto de tudo isso. Eu sempre disse para minha mãe que eu não vim para ser igual a todos os meus outros irmãos. Um é católico, o outro é evangélico, e eu tomei um outro rumo. Eu vim ser umbandista. E eu falei para minha mãe que eu vim no mundo não para passar desapercebido. Eu vim para fazer uma diferença. E que eu agradeço a Deus de hoje perceber qual é a minha diferença. Eu tenho que levar o nome de um povo negro, pobre, da periferia e mulher. E isso muito me honra. Eu me sinto muito honrada de fazer isso, de cabeça erguida, sem ter vergonha do que eu fui, do que eu sou e do que eu serei. PHS, o que te traz à cabeça quando esta sigla é falada? Eu sempre digo a todo mundo que eu sou humana demais. E o povo diz que eu sou solidária demais. Então sou tão solidária que às vezes o povo confunde, né? E quando o PHS chegou para nós, mas foi assim, é como se fosse amor à primeira vista. Partido Humanista da Solidariedade. O que é um pai de santo ou uma mãe de santo? Ela é humana. E como ela é de solidariedade? Toda a solidariedade é tirada dela. Toda energia, toda força é tirada do que ela aprende, do que ela quer passar de bom. O PHS é isso para mim. Claro, a gente nunca pode dizer que isso vai ser pro resto da minha vida. Mas hoje o PHS representa para mim, e eu acredito para toda a família PHS,
essa força da mudança, essa força de transformação de um país que quer algo melhor, algo humano e solidário. Laércio Benco. Laércio Benco. Laércio Benco é o meu filho, que em todos os cantos ele fala dessa mãe, dessas 3 Marias, que é da Casa de Caridade. Aquelas que nós falamos no primeiro e no segundo bloco. Isso. Laércio Benco é a força da nossa religião. É o homem que quer crescer, que quer mostrar para esse povo, para o nosso povo e para o povo humilde, que a gente pode trazer alguém de lá da periferia que realmente quer transformar o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade em algo melhor. Sonhador ou estrategista? Extremamente estrategista, ele é de Xangô. Xangô no sonho. Xangô é estratégico, ele é certeiro. Senhor Sebastião, em memória. Nossa, até tanta picadinha. Senhor Sebastião Campos. O homem que me ensinou a ser o que eu sou, de ensinar que uma casa de axé ela tinha que ter muita dignidade, de ensinar que a religião é algo que você tem que ter dentro da alma, tem que ter na boca também, emocionante. Sebastião Campos foi o homem que fez um teste naquela época, né, pai, para você ser uma Ialorixá, uma Balorixá, você tinha que fazer teste de fogo, né? Pisar na brasa, incorporado. E ele foi o que fez os nossos testes. Foi o que deu força. E ele sempre dizia, eu tinha 19 anos, essa menina vai longe. E às vezes a gente não entende, né? 19 anos a gente não entende. Ele deixa uma saudade de um homem digno, de que todas as pessoas tinham por ele muito respeito. E eu quero ter isso. Eu quero ter muito respeito de todas as pessoas. Futuro. O futuro diz que a Deus pertence, né? Mas se a gente não der uma ajuda a Ele, nada acontece. Verdade. O futuro é tudo que está aí, Pai. O futuro é olhar para o meu povo e dizer para ele, o meu futuro depende também de vocês. Depende que cresçamos, que estejamos no mais alto do pico, porque nós merecemos, porque nós podemos, porque nós somos iguais a todos. E essa igualdade ela tem que ser respeitada. E é por isso que eu digo, o futuro depende do que eu vou traçar agora. Depende do que eu plantar. Porque eu tenho que voltar para colher. E o meu futuro, Pai, é o que eu puder fazer pelo meu povo. Maria Padilha, Maria Baiana e Maria Helena. Aí o Senhor me pega. É a minha vida. Primeiramente a Deus. Mas elas são a minha vida. Elas são as mulheres que me direcionam. As mulheres que dizem, calada. As mulheres que dizem, grita. As mulheres que me abraçam quando eu choro. As mulheres que direcionam as minhas filhas. As mulheres que me ensinaram a ser o que eu sou hoje. As mulheres, até eu sou privilegiada, né? 3 mulheres me direcionando. E 3 Marias. E 3 Marias. As mulheres que quando eu choro, elas dizem, levanta, porque não é no chão que eu te quero. É em pé e de cabeça erguida. Você não veio para passar em branco. Você veio para escrever uma história para o seu povo.
E eu acredito. Prova disso é a senhora estar sentada aí hoje, Isso. nesta cadeira. Deputada, foi um imenso prazer Obrigada. ter em nosso programa, como mãe, como avó, como mulher e como parlamentar. Obrigada. A sua bênção, meus parabéns. Que minha mãe abençoe sua bênção. E a senhora ganha hoje um grande admirador. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada por tudo. Você fez com que eu brigasse, eu falasse e que eu me emocionasse. Muito obrigada. Que Deus abençoe você. Muito obrigada. Amém. Não saia daí. Nós temos mais uma entrega. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. Umbanda é paz e amor, o mundo cheio de luz é a força. Estabelecida aqui está a nossa deputada, depois do nosso emocionante programa. Deputada, agradeço aos nossos internautas, aos nossos colaboradores. Muito obrigada ao Axé em Foco. Muito obrigada, Pai Danilo, por tudo. Agradeço a todos vocês e quero que vocês saibam, conte conosco. Todos juntos seremos muito obrigados, né, Pai? E as portas do gabinete estão Escancaradas, não estão abertas, estão escancaradas a todos. Juntos faremos a diferença. axé. Axé, meus irmãos. Até o próximo programa. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor.